que a gente tem observado nas redes sociais a respeito do PL antifacção. Claro que existe ali uma guerra política, né? Mas sobre como o senhor tem observado essas manifestações nas redes, né? Sobre tanto governo como oposição também. Tá bom, boa noite. É um prazer estar aqui no Povo com vocês. Olha só, esse projeto ele teve, digamos assim, a infelicidade de estar sendo discutido e colocado, assim, a princípio, próximo de ser colocado para votação, dentro da COP. Então, esses dois assuntos meio que se sobrepuseram, né? Mas, assim, dando uma olhada, digamos, um pouco mais recortada na questão do tema de segurança especificamente, vamos recordar que isso surgiu com a operação que ocorreu no Rio de Janeiro, no Complexo Anel. Então, essa operação, ela foi, digamos assim, o pivô, digamos, desse processo todo ter ocorrido. Ela, como um todo, ela deu um impacto gigantesco, mas ela já arrefeceu no impacto no debate das redes. Hoje, o debate das redes ele está se dando muito na conjuntura dessa decisão e desse encaminhamento que o DRI está dando, ou estava dando, a essa proposta de modificação. A questão toda é a seguinte: a repercussão foi bem ruim. Por quê? Porque a estratégia dele de mudar as atribuições da Polícia Federal, em especial, acabaram dando um eco muito grande nas redes, porque problematiza algumas questões. A questão da corrupção, a questão do combate eficaz às facções, a questão, por exemplo, dos dados, o quanto tempo esses dados, por exemplo, de quem está sendo investigado, eles ficam preservados para futuras investigações. Então, são uma série de questões. Ele recuou na questão do terrorismo, narcoterrorismo, que era um grande erro, na verdade, assim, serviria muito para auxiliar de novo uma interferência externa, como aconteceu no caso das tarifas, tentar trazer uma certa interferência externa, possibilitaria, melhor dizendo, via ter uma interferência externa no Brasil, misturando narcotráfico. O terrorismo, narcotráfico é uma atividade econômica. Enfim, esse projeto, do jeito que ele estava sendo, digamos assim, conduzido, ele é um desastre. Ele é um desastre. E é curioso, quando a gente fala assim, governadores apoiam, a gente tem visto muitos governadores. Os governadores não são os governadores, o Brasil é muito maior do que isso, são 4 governadores especificamente, né? A gente pode olhar, por exemplo, Cláudio Castro, governador aqui do Rio de Janeiro. Cláudio Castro foi eleito com um Witzel que perdeu seu mandato. Então, Cláudio Castro ele se torna governador, porque ele era vice, ele assume, ele está 6 anos aí. Então, de certa forma, quando a gente olha a questão da segurança no Rio, ele também é um sujeito, assim, um operador político que tem um certo fracasso. Essa operação que foi espetaculosa, eu não estou dizendo que ela foi desnecessária, não, mas o fato é que a política de segurança, uma coisa é a área de segurança especificamente, as polícias terem capacidade de fazer uma operação. Outra coisa, um pouco distinta, é você ter uma estratégia de segurança. Então, a proposta do governo é uma estratégia de segurança muito mais ampla que observa efetivamente uma relação federativa das estruturas de segurança pública. E o que acontece, o que é surpreendente, é se acusar o governo federal de não estar participando mais ativamente na questão de segurança pública, mas, ao mesmo tempo, tentar uma entrada maior, ou preservar, pelo menos, o papel do governo federal e a Polícia Federal nesse processo. Então, é muito estranho isso, na verdade, é uma contradição muito grande, e isso gera, evidentemente, questionamentos bastante sérios sobre duas coisas. A primeira, oportunismo em relação à eleição que se avizinha. Segunda coisa, qual a entrega, qual o temor que se tem em relação às corporações, né, de se permitir de se permitir uma entrada, digamos assim, mais forte, mais
capaz e mais respaldada na legislação do próprio governo federal. Então, se pede o governo federal, se questiona o governo federal, se coloca críticas ao governo federal, mas, ao mesmo tempo, o projeto começa a blindar essa integração que é absolutamente necessária para aumentar a eficacidade da política. Então, assim, o que a gente tem é que o volume, por exemplo, assim, só o PL de antifacção, ele acelerou nas redes nos últimos 2 dias e atingiu um pico de menções, por exemplo, no ex-Twitter, no X, né, 8 vezes maior do que no início do mês, dia 1/11. Então, você vê que é uma situação, é um tema, obviamente, que galvaniza a opinião pública, que está crescendo e que e tem um impacto muito grande. E essa situação, eu diria para esses governadores que estão mais à direita, foi um mau encaminhamento, porque jogou uma parte significativa da opinião pública a favor do governo nessa questão específica. Então, quando a gente olha, por exemplo, a pesquisa que saiu hoje da Quest, que é uma pesquisa interessante, e que dá que isso daí deu uma freada, digamos assim, no crescimento do presidente Lula e tal, como estava se avizinhando, né, nas últimas pesquisas, o fato é que isso é uma questão muito episódica, muito pontual, por várias razões. O governador não fazer operações desse tipo o tempo todo, ele pode até ter capacidade operacional, mas isso causa um impacto na opinião pública muito grande, impacto na cidade muito grande. Isso traduz também uma falência e dificuldade da própria segurança pública nos estados. Isso é um grande problema. E, ao mesmo tempo, assim, o governo federal está se movendo. Ele pode, talvez, não estar se movendo adequadamente. No meu entender, deveria ser recriado o Ministério da Segurança Pública, né? Então, isso seria muito importante. Mas, de qualquer maneira, esse PL é um avanço muito grande e o papel, enfim, do encaminhamento que está sendo dado pelo deputado foi muito ruim.